Pessoal, bom dia, a paz de Cristo, que Deus possa falar aos nossos corações através dessa breve mensagem, seja um dia, uma segunda-feira abençoada para todos nós. Eu peço que você curta esse vídeo e se inscreva aqui no canal. O arrependimento ele é um fruto muito incerto, ele é um fruto que as condições para que esse fruto ele seja gerado, elas são condições que vão além, extrapolam a nossa razão, extrapolam a lógica das coisas, a nossa compreensão humana. Por exemplo, a Bíblia diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus. Nossa salvação ela é uma eleição que está dentro de um entendimento divino, de uma ciência antecipada, ou seja, Deus já sabia mesmo antes de acontecer. A presciência, saber antes do tempo. Isso eu estou aqui falando de salvação. Então, as pessoas, o pensamento calvinista, ele acredita que a pessoa já foi escolhida, né? A pessoa foi escolhida antes do tempo, antes de tudo ser. E o pensamento arminianista, que é o pensamento do qual eu compartilho, nós pensamos que Deus ele sabia quem iria crer. Então não é que ele escolheu antes de tudo existir, não. Ele já sabia quem ia dar crédito à sua palavra, quem ia aceitar ou não. Então, essa eleição, essa presciência está dentro disso. Ele já sabia quem ia crer e quem não ia crer. Então, eleito segundo a presciência de Deus. Então, logo crer, e essa eleição, essa salvação, ela está muito relacionada a se arrepender, naturalmente. Muito relacionada não, totalmente relacionada. Não existe salvação se não houver conversão. Não existe conversão se não houver arrependimento. Então, sobre essa fatia aí da laranja, eu gostaria de falar: arrependimento. Então Deus ele sabe, ele sempre sabe, sempre soube, e com antecedência, a sua presciência, antes que os fatos acontecessem, quem se arrepende, quem irá se arrepender e quem não irá. Então o arrependimento, voltando ao início, é um fruto muito incerto. Não dá para cravar. Não dá para ter uma formulazinha, sabe? Uma receitazinha de bolo e dizer, olha, se isso aqui com isso aqui, mas isso vai gerar arrependimento. Não tem como, porque o coração do homem, nem o homem conhece. Eu não conheço meu coração. E com certeza absoluta você não conhece o seu. Então, se não há uma clara manifestação de Deus, dizendo que ele vai gerar um arrependimento, ele vai... É uma incerteza. Agora, até nisso, eu vejo uma coisa tão variável, uma coisa tão incerta nesse sentido, porque, veja só, né? Eu falo isso e as pessoas às vezes elas me criticavam aqui no canal, mas é o meu parecer e eu acredito ser um parecer realista. Eu sempre dizia assim, olha, Esaú não se arrependeu. E a palavra ela fala, Esaú não se arrependeu, ainda que o tenha buscado com lágrimas. Ele teve um nível de remorso. Ele quis em algum momento rever o que ele tinha perdido. Lembra que ele vendeu a sua bênção da primogenitura e perdeu o direito? Só que ele teve um nível de remorso, mas não teve nenhum nível de arrependimento. O Senhor amou a Jacó e odiou a Esaú, ainda que ele tenha buscado com lágrimas. Não encontrou lugar, espaço para arrependimento. Então não teve arrependimento. Judas se arrependeu? Não. O Senhor Jesus deu uma chance para ele. Ele teve chance de arrepender-se. Mas ele não se arrependeu, né? E aconteceu o que aconteceu. Saul se arrependeu? Não se arrependeu. Saul ele foi até o final da sua vida como rei de Israel. Até o final. Ele não abdicou do trono. Ele não abriu mão. Né? Ele estava ali tomado pelo orgulho, tomado pela vaidade, tomado pela necessidade de ser rei. Era o que ele mais queria, era o que ele mais amava até mais do que o Senhor. Então ele se transpassou. Foi alguém que não se arrependeu das escolhas que estava fazendo. Faraó se arrependeu lá, o faraó de Moisés, da saída do Egito? Também não. Também não, ele não se arrependeu. O coração dele se endureceu. Alan, mas a palavra fala que o Senhor endureceu o coração de Samuel. O Senhor endureceu aquilo que já estava duro. O Senhor endureceu o coração dele que já estava duro. O coração dele já estava bem
complicado, ele já tinha sido tomado de ódio, tomado de ira, e raiva ali do povo de Israel, e aprovou o Senhor endurecer mais ainda. Então, que banho de desesperança, né, que você me deu agora nessa manhã. E aí, o que eu penso agora sobre arrependimento? O Senhor continua tendo o mesmo poder de gerar arrependimento no coração do homem. A palavra diz assim: o coração do homem é como um ribeiro de águas na mão do Senhor, e o Senhor o conduz para onde Ele quer. Deus, Ele pode intervir. Agora, o texto, eu quero que os irmãos entendam, o texto ele não é uma garantia de intervenção. O texto é uma demonstração que há sim a possibilidade da intervenção. Outras palavras, Deus ele não vai intervir, Deus não vai levar todo mundo a um arrependimento em todos os casos, não. Esse texto mostra que Deus, se Ele quiser, Ele faz. Agora, essa é a grande questão. Se Ele quiser. Porque Deus tem seus motivos e Ele é soberano, Ele não deve para nós satisfação. Mas mesmo não devendo satisfação, à luz da Bíblia, às vezes nós conseguimos perceber alguns motivos pelo qual Deus ele não faz, pelo qual Deus não conduz um homem a um caminho de arrependimento. Eu falei aqui um deles, do coração de Faraó, endurecido. Um outro, Saul, se deixou tomar pelo ego, pelo orgulho, pela vaidade. Então, são motivos. Esaú desprezou o que Deus tinha lhe dado. Desprezou, não deu valor à bênção. Então são motivos pelo qual o Senhor ele acaba tirando essa possibilidade, ou na verdade impossibilitando. Ele não quer. Deus também não vai jogar a sua bênção ou possibilitar algo para quem não quer, para quem realmente está lutando contra Deus. Irmãos, sejamos sinceros, tem gente que luta contra Deus. Luta contra Deus. O Senhor pode conduzir a pessoa a um caminho de arrependimento. O Senhor pode levar a pessoa a uma situação onde ela vai sendo ali trabalhada, podemos dizer assim, passando por maus bocados. Já viram pessoas assim? Eu já vi. O Senhor vai entortando ali. Eu tinha um tio que ele assim, para mim era nítido que Deus tinha uma obra para fazer na vida dele, mas ele não queria. Ele foi num atentado contra a vida dele porque ele estava envolvido com política aqui no interior do Rio, e era a cidade onde ele morava era uma cidade que tinha uma turma lá de uma quadrilha, né? Para resumir a história. Então ele tomou no primeiro atentado mais de 10 tiros, acho que ele tomou uns 12, 13 tiros, e ele não morreu. Não morreu e sobreviveu àquele atentado, e depois de uns 6, 7 anos, mais ou menos, ele sofreu um outro atentado e tomou 8 tiros. E não morreu. E aí, depois, ele morreu que agora, depois de 20, 30 anos que ele foi morrer. Mais até. E ele não morreu, praticamente de velhice, não morreu por nada dos tiros que ele levou. Mas o coração dele continuou duro. Ele continuou sendo uma pessoa, sabe, contrário ao evangelho. A palavra de Cristo para ele zombava, debochava, e não queria aceitar ao Senhor. Então, e assim nós vemos quantas pessoas, felizmente, às vezes o coração do homem endurece a esse nível. Agora, o Senhor falou que Ele vai, como eu sempre digo, se o Senhor prometeu, Ele deu uma garantia de que em algum momento Ele vai intervir, de que em algum momento Ele vai mudar, Ele vai entrar no processo e vai transformar todas as coisas. Quero deixar com vocês nessa manhã essa reflexão. A palavra de Deus ela não é só para nos fortalecer, Eu acho que é bom ouvir mensagens de fortalecimento, de vitória, mas às vezes é bom ouvir mensagens num outro teor, com uma outra, um outro foco. Eu acho que isso é interessante também. Tá bom? Que Deus nos abençoe nesse dia. A paz do Senhor Jesus.